Outra situação que o pessoal me pede muito, chega questionando, né, sobre como resolver essas questões em termos de desenho arquitetural, como que isso pode ser montado na sua solução para entregar algo mais rápido, é geração dos relatórios no sistema é extremamente lenta. Então, a gente sabe que relatórios tem toda a aplicação, né? Geralmente, quando você quer trazer algum detalhe rápido, é tranquilo, mas quando algum gestor, por exemplo, quer fazer análise de vários meses ou vários anos, fazer um comparativo, aí você começa a ter uma complexidade para a confecção desses relatórios muito maior. Então você tem, por exemplo, uma query gigante para rodar lá, para fazer análise, fazer comparação, para daí chegar ao relatório e ser exportado para aquele gestor ver, por exemplo. Então, relatórios são reclamações frequentes que o pessoal chega me pedindo por causa de lentidão. E como que a gente resolve essa questão de relatórios lentos, tá? Novamente, você tem que ter, primeiro, noção do negócio, tá? Então, como assim noção do negócio para um simples relatório? Por quê? Muitas vezes, esses relatórios pesados acontece o seguinte: a forma como as pessoas fazem é solicitou um relatório na UI, o user solicitou isso, vai até no banco de dados, roda uma query. Essa query está buscando em tempo real do banco, tá? Os dados lá que estão nas tabelas, estão segregados em várias as tabelas, fazendo os joins e tudo mais. E essa query acaba sendo muito custosa para o banco, por isso que demora, por isso gera um atraso aí no retorno do arquivo do relatório. O conhecimento do negócio é importante porque muitas vezes esses relatórios são tirados não de períodos que é da hora anterior, de hoje, de ontem, né? Esses relatórios geralmente são retirados, eu quero ver o movimento do último mês, ou o movimento do último ano, ou últimos 6 meses, ou até que seja do último dia, né? Mas com o relatório gerencial é muito difícil alguém querer tirar um relatório gigante que é do dia atual, né? Informação online do dia corrente, vamos dizer assim. Então a importância de saber do negócio é com que frequência esses relatórios são tirados e de que períodos que eles são tirados. Então você analisa, o relatório X ele é tirado D-1, ou seja, do dia anterior. Tá? Então todo mundo está no dia 2 do mês, ele vai querer ver o do dia 1 do mês. Né? Tá no dia 5 do mês, vai ver do dia 4. Outros relatórios são D-30, por exemplo. Então você está no mês de janeiro, você quer ver de dezembro. Tá no de dezembro, você quer ver de novembro. E assim por diante. E por que é importante saber isso? Porque isso te dá uma margem, te dá uma vantagem em termos de estratégia para você que está desenvolvendo. Você tem, isso significa que você tem tempo para processar previamente aquele relatório para aquela pessoa, porque ela não vai querer a informação atual, ela quer a informação de ontem, ela quer a informação de 30 dias atrás. Então você tem tempo hábil para fazer isso de forma assíncrona. E aí vem o detalhe novamente. Você não vai fazer de forma síncrona, como já comentei em outro exemplo. De fazer a requisição, essa requisição bater no servidor, fazer a consulta na hora, demorar um monte, e aí retornar isso para a pessoa. Muitas vezes podendo dar erro de timeout, enfim, não conseguir fazer esse processamento. Então você vai fazer de forma assíncrona também, juntamente com essa informação que você tem dos períodos que esse relatório vai ser processado, vai ser retirado por esses gestores. Inclusive, até o formato, né, como esses o formato como esses relatórios estão sendo tirados.
Vou compartilhar a tela para mostrar aqui o detalhe num diagrama. Olha só, voltamos para essa imagem que a gente utilizou no exemplo anterior, mas faz sentido para essa aqui também. Então o que acontece, né? Você tem um relatório lá que é D-1, e aí ou D-30, vamos colocar aqui, né? E aí o que acontece é que você não depende de um estímulo, dessa vez do web app, para começar a processar e solicitar um relatório, né? Então você não vai ter isso aqui, beleza? Você vai ter um agendamento, sim, né? Aí você pode utilizar várias ferramentas, vários frameworks que fazem esse tipo de agendamento, ou até que se você trabalha com Windows, o próprio agendamento do Windows, de sempre, todo dia eu vou rodar uma tarefa agendada que é um worker, que aí aqui você também pode trabalhar com essa questão de tasks, né, e filas, ou você pode agendar todo dia e fazer o processamento daquilo todo dia. Nesse worker, o que você vai fazer? Você sabe que é o relatório XYZ, que está previamente cadastrado em algum lugar, para você saber quais são os relatórios que tem que serem pré-processados. E aí nesse worker, você, um dia antes, né? Então no dia, por exemplo, estou no dia 5, né? Eu sei que o meu gestor vai querer tirar o relatório referente ao dia 4. Então no final do dia 4 ou na madrugada do dia 5, você vai rodar isso aqui, um worker. Esse worker vai fazer aquela consulta pesada, tudo aquilo que demora, e aí você vai salvar esses dados desse relatório no banco de dados. Qual banco de dados? Aí fica a tua escolha. Você pode, por exemplo, salvar em uma ou mais tabelas de uma forma mais flat, como eu comentei em outros exemplos, que você pode deixar o dado mais preparado, né, o mais preparado possível para ser gerado esse relatório. Ou se esse relatório for um arquivo físico, você pode até já gerar esse arquivo físico em algum lugar. Mas o que a gente vê geralmente é que é uma consulta no banco, né? Então você vai fazer aquela consulta que faz 10, 15, 20, 50 joins, sei lá quantos. Você vai ter o resultado dessa query, que é o relatório que vai ser gerado lá em PDF ou na tela. E você vai salvar isso em outra tabela, só que de uma forma mais próxima possível do que vai ser consumido ou gerado no relatório. Beleza, tem esse dado nessa tabela relatório, salvo na madrugada do dia 5, está pronto isso aqui, referente ao dia 4. Quando o cara chegar no dia 5 e solicitar esse relatório, você não vai vir naquela estrutura lá do web app que tem todos os joins e tudo mais, na camada de dados que faz milhões de consultas. A consulta lenta já foi realizada aqui no worker um dia antes. E ele jogou esses dados nessa tabela de relatório. Então esse cara no dia 5, ele vai consumir os dados dessa tabela para gerar o relatório. Então vai ser incrivelmente mais rápido. Tá? E assim é uma estratégia simples e muito eficaz para resolver esse tipo de problema de relatório que é tirado de forma que a gente consegue prever. Então a gente sabe sempre que é D-1, D-30, então a gente consegue pré-processar isso e deixar pronto para que o consumo seja muito mais rápido aqui. Okay? Óbvio que para relatórios que são tirados de qualquer período, você não tem muito para onde fugir, né? Porque daí você está, sei lá, recuperando um dado que foi cadastrado há 10 segundos atrás. Então isso você não tem como ficar pré-processando. Mas geralmente esses relatórios que são mais pontuais não são tão lentos. O que é lento são esses relatórios que são vários agrupamentos, vários joins aí que tornam eles lentos, né? Várias comparações que precisam ser feitas e você consegue fazer isso de forma assíncrona
num período anterior, deixar isso pronto para quando for retirado.